Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao quarto episódio De Startup para Startup, uma iniciativa do PAD 76, o Hub de Inovação da Associação Comercial de São Paulo. Hoje eu estou aqui com duas startups incríveis que têm para entregar para vocês, empreendedores, o que vocês precisam bastante, resolver problemas. Como eu sempre faço, meninos, se apresentem. Bom, meu nome é Tico Previato, eu sou o cofundador da Tamo. A Tamo ela nasceu para ajudar no processo de digitalização de micro, pequenos e médios varejistas, locais principalmente. E a gente está nesse processo de construir soluções que ajudem nesse processo, principalmente de venda, para esses micro, pequenos e médios varejistas locais nas cidades que a gente está atuando atualmente. Olá, Fernanda, tudo bem? Meu nome é Imad, eu sou cofundador da Ecro Sustentabilidade Urbana. A Ecro Sustentabilidade Urbana surgiu de uma ideia de trazer essa sustentabilidade urbana com realmente materiais naturais mesmo, que existem para lajes verdes, produtos como o nosso produto carro-chefe, que é o Dog Grama, que são gramas naturais para pet, então para pequenos espaços. Então ele veio com o desafio de mudar o convencional, que era só fazer uma laje verde, aquele peso. Então a gente acabou entrando no ramo de até hard tech, no nível de ter um substrato com tecnologia dentro. Então tiveram seus 1000 desafios aí, mas depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, como vocês já estão acostumados, aqui a gente vai direto ao ponto com quem está inovando no mercado. Primeira pergunta para vocês, qual que foi a dor que fez a startup de vocês nascerem? Legal. Acho que a Tamo ela surgiu, a gente trabalhava já com e-commerce, com plataformas de e-commerce, e a gente percebeu o consumo que foi para o online de maneira avassaladora, especialmente na pandemia e pós-pandemia, enquanto grandes marketplaces, até mesmo plataformas de e-commerce e grandes varejistas conseguiram ir para o online, o micro, pequeno e médio comerciante local enfrentou essa dificuldade, enfrentou uma dificuldade também de concorrência com o próprio dropshipping, enfim. E a gente começou a estudar possibilidades de como ajudar esse micro, pequeno lojista local a se digitalizar. E nesse processo a gente entendeu que a gente precisava de uma solução que fosse simples, que fosse fácil de ser aplicada no dia a dia. E o primeiro recurso que a gente lançou, que a gente está rodando nessas 4 primeiras cidades, é um vale presente digital focado em micro, pequeno e médio lojista. Então gera uma possibilidade do lojista vender durante 24 horas por dia, de forma digital, de forma que ele garante que esse valor ele vai cair na conta dele, então gera caixa também ali, e permite que ele não tenha que fazer uma gestão de estoque nesse ambiente digital, que é um grande desafio para o micro pequeno, que geralmente já está na correria do dia a dia. Então a nossa dor principal que a gente está tentando atacar é essa hoje. Legal. Me conta, Mar, de qual dor você supre? Olha, a startup surgiu digamos, de 2 momentos, uma dor e uma oportunidade, porque assim, os fundadores, nós éramos em 3 pessoas, inclusive familiares, né? Então assim, eu, meu irmão e meu pai, ambos, os 3 trabalhando, então não era que a gente falou assim, veio por uma dor interna nossa, porque às vezes a startup surge de uma dor, eu fui desligado, eu não tenho muito o que fazer, eu vou pensar nessa dor, e ao mesmo tempo, ele, por ser uma oportunidade, ele foi uma brecha que o mercado tinha para unir 2 coisas, empresas convencionais de fazer laje verde, unir também essa coisa de agricultura urbana, que quando a gente faz agricultura urbana ou agricultura familiar, é uma coisa muito distante, mas e a gente teve essa ideia de falar assim, poxa, pera um pouquinho, não dá para trazer isso para perto? E aí começou a primeira ideia de que meu irmão trabalhava em multinacional, com uma parte de sócio com eficiência, e ele falou assim, poxa, mas com a experiência aí você tem, parte administrativa e financeira, vamos juntar e vamos olhar, vamos falar pela parte de mercado, vamos entender. Falou assim, poxa, como que a gente traz? E aí essa coisa que puxou a startup foi porque a gente entrou na questão da hard tech e falou assim, tá bom, antes de qualquer coisa, precisamos tirar a terra. Então tira a terra, porque não dá para colocar em cima de um prédio, colocar num espaço pequeno, numa varanda, a terra. Então aí foi que desenvolveu esse primeiro substrato, que hoje é patente. Aí a gente seguiu os caminhos convencionais, fizemos validação com parceiros de renome para entender carga, técnica e tudo mais. E aí a gente lançou os primeiros produtos, que são fazer um gramado convencional ou realmente em 1 metro quadrado você plantar 16 tipos de hortaliças. E aí que fica o desafio e a inovação no lado tecnológico, que tem a questão do substrato em si, mas como também fazer essa questão da agricultura rodar em 1 metro quadrado 16. Então, ele não veio de uma necessidade nossa, de que não temos muito o que fazer, vamos desenvolver. E a questão de trazer para a gente, trazer para a cidade. Então, em São Paulo, você falou assim, que hoje eu tenho uma varanda pequena,
talvez 1 metro quadrado não é tão pequeno, mas ele é um módulo que pode ser menor. Porque hoje eu falo assim, eu compro uma hortaliça no mercadinho. Ela vai morrer daqui um mês e pouquinho, não vai sobreviver, porque ela não tem tudo aquilo que a gente precisa. Então, juntar isso. Uma dor que também a gente resolveu, pensando em dor, sim, quando você pensa em eu vou tirar meu telhado, vou fazer uma cobertura comum, não é simplesmente for lá, impermeabilizo e faço uma... A gente também pegou projetos de compatibilização, porque quando você coloca laje verde em cima, você economiza em ar-condicionado, você economiza em até mesmo a capacidade da estrutura aguentar mais tempo para ser refeita. Então, e sem peso. Então, a gente hoje tem alguns estudos em que o mesmo peso de um telhado convencional é o mesmo que a gente usa para a laje verde, com um gramado pequeno, nada assim muito, muito grande. Então, foi um mix de coisas. Aí, essa oportunidade de ver essa questão de trocar um telhado, aí foi uma dor que a gente viu. Mas, inicialmente, foi num intuito de vamos trazer para a cidade a agricultura, trazer essa parte do verde, porque senão era muito grande, sabe? Empresas grandes ou pessoas com muito dinheiro para fazer isso, né? Então, né? Encontrar uma oportunidade de inovar no mercado hoje é algo desafiante, né? Às vezes a gente vê muitos produtos que já existem, muitas coisas que já existem. Para você fazer algo diferente, para fazer um diferencial, é algo que exige muito da gente, né? Imagino. Vocês podem me dizer o primeiro desafio que vocês tiveram na startup de vocês? Eu acho que o primeiro desafio que a gente teve foi justamente entender como que a gente construía algum produto, alguma solução que atendesse essa dor de digitalização sem gerar um aumento de necessidade operacional para o lojista, né? Como eu falei, o micro, pequeno, médio comerciante local, ele já é a pessoa que faz tudo. Ele muitas vezes está no financeiro, é quem atende, é quem está no balcão, é quem tem poucos funcionários. Se a gente dependesse de uma solução que ele tivesse que subir produto, descrição, garantir que o estoque está linkado com um sistema que ele já usa, a gente ia ter uma dificuldade muito grande de trazer esse lojista para esse primeiro passo de digitalização. Então, foram alguns meses de estudo até a gente conseguir chegar numa solução onde a gente consegue entregar um caminho de digitalização para ele, que gera rentabilidade, que gera faturamento e que não onere na operação do dia a dia dele ali, né? Depois a gente pode até lançar novos recursos que podem aumentar a complexidade de operação, mas para entrar nesse mercado a gente entendeu que precisava ser um recurso que entregasse valor rápido e sem onerar o dia a dia, a operação. Então, esse foi o nosso desafio dos primeiros 6 meses de startup, assim, e que agora a gente está começando a ver o resultado quando a gente conversa com o lojista e ele entende a simplicidade e gosta e fala, pô, eu quero aplicar na minha loja, acho que vai funcionar, né? Legal. Olha, nesse ponto de desafios e como a gente chegou hoje, se a gente pegar a ECA em si, ela, de uma certa forma, a gente pode dizer que a gente deu uma pivotada em alguns momentos de produtos para serem feitos, aquela coisa da decisão difícil, né, de falar como que a gente vai caminhar, né? A questão da agricultura urbana, a gente fala da questão da cidade em si, a gente tem alguns parceiros, você vai ter um parceiro de restaurante que vai fazer, poxa, eu vou comprar algumas hortaliças que não são as convencionais e eu precisava plantar ou no quintal do restaurante ou mais perto, ter uma laje perto, então foi uma questão de não ter que buscar longe. Qual o desafio? Não é que a gente consiga produzir com um custo super baixo, né? Muito menor, muito inferior, mas a proximidade, a questão da logística e tudo mais. Então, ele é uma coisa assim, importante, boa. Para as pessoas é interessante porque você... exemplo, a gente com o produto em si, a gente cultiva um alface em 15 dias. Que é o mesmo que um produtor rural faz. Mas aí tem todo um ensinamento das pessoas entender o que é. Então é meio que uma dor que hoje pode ser que a pessoa nem perceba. Então teve esse desafio. E é porque eu falo de pivotar, porque aí a gente, com essa capacidade tecnológica que a gente tem, a gente criou esse produto que é para um pet, né, que é o gramado móvel natural. Então é o mesmo conceito da laje verde, só aquele mini menor. Então ela é uma luz de 60-40 para um dog, para um pet, seja cachorro, gato, até papagaio para comer a graminha, porque aí a gente viu que essa já era uma dor mais latente, em vez de ficar gastando com fraldinha higiênica, é uma grama que você vai colocar na sua varanda, você vai regar quando fizer xixi, tiver um pouco que você vai tirar, então aí foi mais rápido para a gente identificar a dor, aí saiu muito mais rápido. Porque a parte da agricultura ou a laje envolve um custo que a pessoa, você tem que fomentar um pouco na cabeça da pessoa que ela tem um custo, que às vezes ela não percebe, porque é natural. Não é igual você vai aumentar a conta de luz em tantos por cento. A pessoa vai lá e fala, poxa, eu não vou nem ter trabalho de pensar em trocar.
Por mais que a gente tenha muitos estudos disso. Então, pivotar nesse ponto também foi importante, de falar assim, tá bom, enquanto isso não está acontecendo, porque senão aqui até a gente sempre fala, precisamos pagar o boleto no final do dia, né? Então, no final das contas, senão ela não para em pé, ela não vai rodando. Então, a gente teve que achar uma outra dor momentânea para poder falar assim, cara, eu preciso criar um produto que venda, né? Um pouco disso. Vocês podem me falar um momento marcante no início da jornada de líderes de startup mesmo? Eu acho que consigo trazer assim dois, acho que no primeiro episódio a Laura trouxe a questão relacionada a comemorar, né? E pra gente, quando a gente até hoje, quando a gente fecha com algum novo lojista entra, acho que pra gente ainda é muito marcante, porque a gente tá numa fase inicial, mas eu acho que é principal não só o fato do lojista entrar, o fato dele acreditar que aquilo pode ser uma solução para ele, a gente entender que a gente está entregando isso. Então isso é muito marcante. E principalmente, acho que no nosso caso, eu não sou sócio sozinho, eu tenho mais 2 sócias, e eu acho que quando a gente conseguiu as primeiras pessoas que embarcaram nesse desafio com a gente também, que toparam, acreditaram na ideia, também foi muito marcante, porque não é necessariamente uma validação da solução, mas é uma validação de que, tipo, a gente está construindo algo legal, com uma cultura bacana, tá olhando para um mercado que as pessoas também estão interessadas em ajudar de alguma forma, em construir solução. E essas primeiras pessoas que vieram com a gente hoje fazem total diferença assim no dia a dia. Então eu trago muito esses 2 pontos, das primeiras pessoas que toparam embarcar nessa loucura aí com a gente e dos primeiros clientes que foram entrando, e a gente, até hoje, cada lojista que se cadastra, a gente ainda comemora ali, porque a gente sabe que é um lojista a mais que a gente vai impactar no final do dia. Sim, é muito importante. Olha, desafio, liderança, e aí assim, por inicialmente ter começado uma startup familiar, foi bem desafiador, vou dizer. Não, hoje eu tô um pouco mais fácil, porque a gente, até o corpo da sociedade em si, ela já cresceu, ela tem outros 2 sócios, por 2 motivos, porque eles supriram algumas necessidades que a gente não tinha, nós não, mas, digamos, necessidades que nós tínhamos e nós não estávamos conseguindo suprir. Então, um exemplo, até mesmo a parte comercial, alavancar mais, porque os 3 não eram originalmente comerciais desta área de sustentabilidade e tudo mais, por mais que era, mas não, uma coisa é você ser da área, mas você ser o comercial. Eu posso ser um expert numa área, mas eu não sou o comercial, né? E também é uma parte mais técnica, porque alguns momentos da startup, foi aquilo que a gente comentou, ele não era o core. Quando ele começou a virar não abandonamos, mas deixamos de fazer algumas coisas para virar a gente começou a achar pessoas que a empresa está rodando, está saudável, mas eu não posso tirar o meu prolabore, um exemplo. Então, eu preciso achar outras pessoas que complementem esse momento também, né, para daqui a pouco acontecer. Então, internamente, isso foi desafiador, porque até a gente encontrar essa sinergia, que tem muito que a gente fala o seguinte, eu sou muito a favor tem que divergir para convergir. Então, eu falo para as pessoas, não tem problema nenhum nós temos diferenças, temos ideias diferentes, mas no final do dia, a gente tem que entender que naquele momento, uma dessas pessoas é a que vai bater o martelo. E depois que bater o martelo, não adianta falar, me arrependi. Não, segue unido e vamos em cima, vamos para essa estratégia e vamos. Porque senão você também cria um problema lá dentro que mata depois a sociedade, né? Aí de clientes, o desafio é conseguir, exemplo, agora, eu vou no pet shop, eu vou deixar aqui o produto, é um produto vivo, então tem que entender, você quer mostruário, você quer armazenar, aí vamos falar com grandes redes. Grandes redes, eles vêm para um outro desafio, que é escala. Não tem um sonho de escala, porque a gente a cada 2 meses pode produzir 700, 800 módulos de uma vez. Isso não é um problema, mas ele quer uma escala no nível financeiro, que ele vai querer ter uma margem gigantesca, mas aonde ele vai armazenar, que não necessariamente ele fala, não armazena comigo, mas eu vou cobrar um estoque. Então, tem alguns detalhes nesse ponto. Então, a captação e aí o porta a porta também tem um pouco disso, de vai ser cupom, vai ser em bonificação. São os desafios que são comuns, que às vezes a gente fala, né? Parece praxe, mas o dia a dia consome essas coisas, né? Sim. É um pouco disso. Teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Tipo, o que manteve vocês firmes com a startup, com a equipe de vocês? Eu acho que tem, principalmente quando bate aquele momento. Os momentos de dúvida, eles geralmente trazem pra gente a realidade de, puta, será que vai dar certo? Será que faz sentido? Será que eu tô muito maluco e eu tô indo pra um caminho que não vai rolar? Mas eu acho que, pra mim, o que me faz muita diferença no dia a dia, como eu disse na outra resposta, eu acho que o fato de eu não ser empreendedor sozinho, eu ter 2 sócias,
E o fato da gente ter trazido pessoas que estão muito comprometidas desde o início para ajudar na construção, isso facilita. Eu imagino que para quem às vezes está solo ali, quando bate essa angústia ela pode ser maior. Não é que a angústia ela não vem, ela vem, só que você tem como compartilhar, você tem como trabalhar isso de uma maneira um pouco menos dolorida no dia a dia. Mas sim, há momentos que dá aquela vontade de vou voltar pro que eu fazia antes ali, o CLT, que eu estava mais tranquilo e enfim. Mas eu acho que com uma sociedade bem organizada, com pessoas bacanas do seu lado, isso fica um pouquinho mais tranquilo. Nossa, a resposta foi muito, assim, bem... quase que a mesma resposta e complementando, ter na sociedade outras pessoas junto, igual no nosso caso, né? Começamos com 3, agora tem mais, foi essencial para algumas coisas. No momento que você já vem com uma capacidade de entrega gigante, mas a startup ainda não está naquele momento de receber tudo aquilo, e é normal, mercado e tudo mais. O que aconteceu no nosso caso um dos sócios não parou de trabalhar, o que estava fazendo, então quando a gente tinha um momento de trabalhar com ele, tinha que ser muito otimizado, então assim, a gente vai ter essas horas, tem que utilizar, então o trabalho tinha que ser muito eficiente, a gente tinha que utilizavam relatórios. O que possibilitou isso foi muito bom ter outras pessoas na sociedade. A gente 2 anos depois, eu acabei fundando com um dos outros sócios uma outra startup, que era de biotecnologia, a gente fez até um Exit 22, ter mais pessoas na sociedade ajudou até isso, porque enquanto a startup ainda não decolou ao ponto de falar assim, preciso me dedicar 100%, até porque a minha área não era que precisava 100%. Então, eu estou falando uma parte mais administrativa, financeira, até tinha uma interação comercial, mas muito menos, fica mais fácil, porque você não perde o controle do que está acontecendo. Óbvio que aí tem seus desafios. Você fala assim, quem era o comercial mesmo? Super entende. Meu irmão estava no front comercial. É quase impossível você querer sair e fazer uma outra coisa, porque não tem. Você tem que ir ali, tem que captar, até porque ele era um comercial técnico, então ele trouxe essa tecnologia, então era difícil, mas ter pessoas que você confia que a bola não vai cair, você é eficiente no que você está fazendo, aí fica aquela coisa, cara, não queira ganhar 100% de nada, ganhe 20%, 30%, seja 70%, seja 10% de alguma coisa, porque senão você bate naquela, eu quero ser sozinho, porque eu quero ter tudo para mim, não. Acho pessoas muito competentes, porque aí te abre essa possibilidade de, às vezes, momentaneamente, olha, não sair, mas estou aqui fazendo uma outra coisa. Então, cara, foi sensacional. E você tem que ter pessoas boas com você, e não é o boa só, meu amiguinho, mas não, competentes, que serão, eu uso uma frase com todo mundo, brutalmente honesto. Isso não está dando certo, isso está funcionando, e não tem que perder a amizade, não tem que perder o fluxo, porque é uma empresa. Então, não é porque eu sou uma startup, sou empreendedor, eu não tenho ainda aquela coisa do empresário. Eu também quero crescer. Então, é só isso, tipo, tem que ser muito honesto, o jogo, como que ele tá acontecendo. Ser transparente, né? Tanto com você mesmo, quanto com a sua equipe. Ser firme com a startup, tanto no mercado, quanto vocês emocionalmente, é difícil, né? Vocês podem dar uma dica para quem tá no início, que vocês gostariam de ter recebido? Eu acho que a principal, assim, que me faz muita diferença assim, vai parecer meio, talvez até clichê, mas eu acho que é se cuidar, principalmente da saúde mental, até física também, obviamente, porque eu acho que isso é um ponto que, se você não estiver bem nesse aspecto, as outras dicas que eu posso dar, que se prepara bem com conhecimento. Se você não está bem, saúde não está legal, você não vai conseguir se desdobrar o suficiente ali, você não vai saber dosar nos momentos que você tem que dar uma sprint a mais ou não, você vai acabar às vezes entrando num looping ali de trabalho infinito, que isso pode causar mais mal. Então eu acho que a base de tudo é você cuidar disso. Significa que a gente não fica maluco às vezes, não dá não significa, mas significa estar atento a isso, né? Então, estar atento a isso para que isso te permita, beleza, eu preciso gastar 2 meses de uma maneira mais maluca, mas eu vou gastar consciente que depois eu consigo me cuidar 1 mês e pouco. Acho que essa consciência, essa dosagem é essencial. Eu tenho feito mais isso agora, mas logo que eu comecei, eu dei uma errada boa, assim, e agora eu tô consertando. Erros estão aí para isso, né? Pra gente aprender. Exato. Olha, a palavra a gente vai falar assim, é um jargão, mas mentalidade corporativa. Por quê? E aí a gente vamos traduzir para o mais simples, gana de fazer acontecer. Não é passar por cima de ninguém, não é realmente, idealmente, não perder horas, mas porque traduzir em mentalidade corporativa esteja pronto porque você vai fazer. Porque é o seguinte, ou você trabalha muito tempo em multinacional, ou
corporação mesmo em si, você entende que, independente de ser a sua área, você tem que estar disposto a entender o que está acontecendo. Não quer dizer que você vai pegar a responsabilidade de ninguém. Não é isso. Porque às vezes as pessoas entendem, então quer dizer que eu vou tomar conta de tudo e eu vou mandar em tudo. Não é isso. Mas você tem que entender o seu negócio como um todo. E outra coisa, você tem que querer. Então, quando eu falo mentalidade corporativa, é a gana de fazer acontecer. Porque sem querer, vão vir esses momentos de que tá difícil, tá estressante, você não vai. E se não tiver com a gana de acontecer lá no fundo, e falar assim, eu quero fazer acontecer, vai cair por terra. Então, assim, se prepara para tudo. E tudo. Então, a gente aprendeu desde, eu falo, né, para as pessoas, aprendi com o contador, de ter uma lista em Excel de 17 tipos de CFOPs diferentes que eu posso lançar. Sou eu que vou lançar? Não, mas eu quis aprender. Eu vou comercialmente entender lógicas de comunicação. Vou fazer? Não, mas eu sei. Por que isso influencia? Até comercial. Porque a hora que eu estiver ali na frente, ninguém vai me dar um bypass. Então, o mais importante mentalidade corporativa vegana é para ninguém te dar um bypass. Até mesmo para investidor. Não te deixar dar um bypass. Você tem que saber o que está acontecendo. É da sua área? Não precisa ser da sua área. O técnico, eu não sou técnico, mas eu entendo. Então, aí tem que ter a coesão do sócio, mais para entender. E é a vontade. É fazer vontade de acontecer. Às vezes a gente acha que a gente está, mas é a lente cor-de-rosa. Que 2 meses para. Então, você não tinha tanta vontade. Porque ela foi uma coisa muito passageira. E startup é isso, que depois não dá para ficar voltando muito atrás. E falar assim, comecei a chegar em certas idades, eu volto porque eu estava fazendo. É dificílimo, né? Então, ter gana para fazer acontecer. E queria só complementar que eu acho que as nossas respostas elas são complementares, porque eu acho que se você buscar o equilíbrio e não tiver essa gana, você pode ficar estagnado. Sim. Se você tiver muita gana e não tiver esse equilíbrio, você pode ir por um caminho também que se às vezes para voltar depois é difícil. Então essas duas coisas em paralelo eu acho que entregam um resultado bem melhor. Não estou nem falando de resultado só financeiro, resultado do processo de construção da empresa mesmo. O que você vê muito desculpa, só para finalizar, então não tomar muito tempo, mas essa questão de realmente não é só o monetário é muito importante, porque às vezes a startup pensa o seguinte, mas eu não só tive o retorno financeiro. Calma, se seus processos estão alinhados, está convergindo, você está sendo eficiente, já é sucesso. É de novo aquela coisa, comemora. É como se fosse abrir uma nova porta para vender. Então, precisa, porque senão você vai ficar louco. Exato. Fica maluco. Gente, eu quero agradecer por vocês terem participado por esse bate-papo. Foi muito legal. Agradeço a audiência de vocês. Eu quero pedir para vocês darem uma palavrinha para a gente dar o encerramento. Beleza, queria agradecer demais vocês aqui da Parte 76 pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, de trazer também a nossa visão no dia a dia ali, que a gente sabe que as startups elas têm algumas dificuldades que são muito comuns entre si, também várias que não são, e é bom ir aprendendo um com o outro. Também aproveitar o momento para merchan aqui da Tamo, então tamo.com.br. A gente está em fase inicial em 4 cidades, mas a gente espera conseguir chegar o mais rápido possível no maior número de micro, pequenos e médios comércios varejistas do Brasil. A nossa intenção é, de fato, estimular que essa economia ela esteja pujante, forte. A gente acredita muito que uma economia forte é uma economia onde tem espaço para todo mundo, né? E o micro, médio, o pequeno, ele também precisa ter esse espaço. Então, basicamente é isso. Obrigado de novo. Obrigada. Até a próxima. Bom, agradecer o Pátio pelo convite, por conhecer as pessoas dentro. Esse Hub de Inovação, a gente pode falar de outros, né? ABC Valley 011, o Cubo, o IPT, que a gente fala, tem outras comunidades, mas ter essa comunidade junto atrelado com a associação, que é o Pátio, eu falo que, sim, o futuro é só para dar certo, porque você juntou duas coisas, é sensacional, isso é muito importante, isso foi demais, né? Um pouco do merchan, assim, temos a ecostabilidade urbana, mas procurar pelo Dog Grama, então, assim, é um produto natural, com todos os ingredientes, eles são biodegradáveis, a gente tem parcerias hoje com a Arca, que faz projetos sociais, então, são produtos bem interessantes que, por ser biodegradável, exemplo, eu vou jogar uma fraldinha fora, não tem muito o que fazer. Esse não, você vai usar o substrato, hoje a gente tem um componente que não é uma manta, um dos exemplos é substrato ali com coco, extrato de coco, e embaixo tá assim, tudo para ser realmente mais sustentável. Então, é um produto começou pensado sustentável e depois foi para ele acontecer. Então, só procurar em Instagram, o Dog Grama, e é isso. Muito obrigado. Eu vou procurar, viu? Eu tenho 2 pets e eu uso a fraldinha. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Eu convido vocês a conhecer o trabalho dos meninos, a startup deles, que tem soluções muito inovadoras.
Esse foi o 4º episódio do De Startup para Startup. E eu convido vocês semana que vem para o próximo episódio.